Tá. Para a terceira parte da aula, então, que a gente tem é o temporizador do Neander. Tá? Então eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui do Neander e depois eu vou falar um pouquinho sobre o temporizador dele, o que é o tal do temporizador. Tá? E por que eu estou falando do temporizador? Porque nós implementamos um contador genérico, tá? E logo mais a gente vai implementar o temporizador do Neander, tá? Que é bem parecido com o contador, inclusive. Tá? É quase um subconjunto do temporizador. Tá? Mas o que a gente tem aqui no Neander, então, é o Neander, então, ele tem até 15 instruções, né? Porque o código o opcode dele tem 4 bits, tá? Mas na verdade ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 instruções, tá? Então ele poderia ir do 0 ao 15, né? Então ele usa 11 só, então ele ainda teria 5 instruções a mais que a gente poderia colocar, né? E ainda assim codificar nesses 4 bits, chegando aos 16, que é o máximo, né? Do 0 ao 15. Tá? As instruções que o Neander tem são NOP, Store, Load. Tá? Então tem o NOP que não faz nada, 2 acessos à memória, que é o Load e o Store. Tá? Aí depois tem as instruções de ULA, que é o Load, Add, OR, END e o NOT. Tá? E se vocês lembram, são todas instruções de acesso indireto à memória, porque a gente acessa o endereço de memória, né? Então a gente vai ter que acessar a memória algumas vezes aí para fazer um load, por exemplo. Né? E depois a gente tem mais 3 instruções de controle, que é o jump para o endereço, jump condicional, condicionado a flag N, e um jump condicionado a flag Z. Tá? E aí, por fim, a gente tem ali o route, que é o cara que para a execução. Tá? Outras coisas interessantes, as operações têm 8 bits no total, tá? E 4 são de don't care, né? E na época vocês não deviam saber por que isso acontece, mas hoje vocês devem saber que isso acontece porque o Neander, pouco tempo depois, foi expandido para o Ames, né? Ou Ramses, eu não lembro qual dos dois é, acho que é o Ames, né? Que aí o Ames já tem aqui outros modos de endereçamento, né? Então as instruções sobem para 8 bits. Tá? Outra coisa interessante do Neander é que as instruções, quase todas, com exceção do NOP, do WAT e do NOT, elas são de 16 bits, né? Divididas em 2 palavras de 8. Então vocês têm uma palavra de 8 bits que tem 4 bits de instrução, 4 bits de não importa e 8 bits de endereço direto, né? Fazendo com que a memória inteira do Neander seja de 256 bits, né? Ou 2 na 8, que isso é o endereçamento máximo que ele tem. Coisas gerais, né? Então, 8 bits de dados, tem um acumulador, PC, NZ, tá? E por aí vai. Eu vou passar aqui para como o Neander funciona, tá? Então, se vocês bem lembram do Neander, o Neander ele tem 3 ciclos principais. Tá? O primeiro ciclo é a busca da instrução. Então, usando o PC, ele vai buscar na memória dedicada ao programa a instrução que ele quer e colocar dentro do registrador de instrução. Lembram do RI? A segunda etapa, ele vai decodificar. Então, ele vai ver que instrução é essa. E numa terceira etapa, ele vai executar. Tá? Então, o que a gente tem aqui Aqui a gente tem o ciclo da instrução NOP, por exemplo. Então, o ciclo de busca tem 2 etapas. Né? Ele joga o PC na memória, ou seja, ele acessa a memória indexada pelo PC e coloca o dado em RI, né? E depois ele incrementa o PC. Tá? E a gente vai ver isso sempre, né? Então aqui a gente tem o store e a gente vai ver o mesmo passo de busca, né? Ele acessa a memória indexado pelo PC e coloca o dado em RI e depois incrementa o PC. E a gente vai ver isso em todas as instruções, né? Aqui tem o add, aqui tem o or, aqui tem o end, né? Então, cada uma dessas etapas, tá? Precisa de um dado tempo, tá? E aí eu vou vir aqui no segundo slide, em que a gente mostra, em que tem aqui a organização do Neander. Tá? E aqui eu vou começar a riscar um monte de coisa nele.
assim que carregar o desenho. Deixa eu pegar essa foto aqui. Não temos um direto, deixa eu ver se tá. Não. Deixa eu só descer para o slide ali de novo. Tá? Então, aqui a gente tem o Neander, tá? E aí o que acontece? O Neander ele começa no PC. Tá? Olhando agora para o Neander, vocês já devem reconhecer um pouquinho melhor o que é cada coisa. Né? Então a gente tem uma ULA, que vocês já fizeram, inclusive. Né? Aqui tem o N e o Z, que é a saída da ULA. E a outra saída da ULA está aqui, né, que é o resultado. E a ULA tem duas entradas, né? Tudo isso aqui de 8 bits, né? Que é XY, 8 bits, tá? O que mais que vocês têm aqui? Vocês têm um decodificador de 4 para 16, que vocês já sabem como funciona. Vocês têm aqui um multiplexador 2 para 1, né? Aqui também 8 bits, vocês já sabem como ele funciona, né? Vocês têm aqui o PC, tá? Se vocês lembrarem direitinho do PC, como ele funciona, né? O PC do Neander, você tem a opção de ter uma carga paralela, né? Então vem um dado externo aqui de 8 bits, que entra no PC. Vocês têm a opção de incrementar o PC, então o PC igual a PC mais 1, vocês casualmente já sabem também como fazer um contador para cima, né? Vocês já sabem como fazer um contador que recebe carga paralela e que recebe incremento, né, de 8 bits, tá? Que era justamente o lab passado. Aqui a gente tem um multiplexador de 8 bits que recebe o PC ou o dado do RDM, né, e vem para cá, que chega no RM, correto? A gente tem aqui um registrador, 2 registradores, 3 registradores, 4 registradores de 8 bits, né? E eles são iguais ao PC, tá? A diferença é que eles não contam para cima, então eles não têm contador para cima e, convenhamos, não tem contador para baixo também, né? E a gente tem 2 registradores aqui de um único bit, tá? Que também tem carga paralela, eles só não contam para cima nem para baixo, certo? Então, se vocês olharem para o Neander, vocês já têm pedaços do Neander para todos os lados, tá? O que falta mesmo no Neander é fazer ele funcionar, né? Ou seja, fazer o controle do Neander, dizer quais dados vão passar para onde, tá certo? Isso é uma coisa que vocês ainda não sabem. Então, é isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Tá? Então, como é que funciona o controle de um processador? Né? O controle de um processador é dividido em etapas. Tá? E para fazer essas etapas, a gente usa um temporizador. Tá? O temporizador ele vai dizer qual etapa está acontecendo. Tá? No caso do Neander, eu já vou adiantar para vocês, a gente tem 8 etapas. Tá? Então, para a gente contar 8 etapas, a gente tem que contar de 0 a 7. Né? E, portanto, 3 bits deve ser suficiente para a gente contar de 0 a 7. Né? Então, assim, ó, vamos pegar uma instrução aí de add, por exemplo. Tá? Aí, deve ser talvez a instrução que vocês melhor lembrem, né? Ou ainda, vamos pegar uma instrução mais fácil, vamos pegar um NOP. Tá? NOP. A instrução mais simples possível que tem no Neander, que é o NOP. Tá? E aí eu pergunto para vocês, gente, como é que o Neander executa um NOP? Tá? A gente tem 3 ciclos, né? Que é o que a gente viu no slide anterior. A gente tem o ciclo de busca, né? Aí a gente tem o ciclo de decodificação, que aqui vai ser bem rápido, tá? E a gente tem o ciclo de execução, que no caso do NOP é nada, basicamente, né? Mas então vamos ver aqui o primeiro ciclo, tá? Que é o ciclo de busca, tá? O ciclo de busca começa o seguinte, ó. O PC ele é um apontador de programa, né? Então ele vai apontar para a próxima instrução que tem que ser executada, tá? Vocês lembram onde está essa instrução? Lá da época do Neander? A instrução está aqui dentro da memória,
né? Então, aqui dentro dessa memória vai ter um NOP, certo? Então, e o NOP a gente já viu ali no slide anterior, né, que o opcode dele é 0000, tá? São 4 bits, como eu falei com vocês. Os outros 4 bits são don't care, né? Então, supondo que o PC tem um endereço 0, o que a gente vai querer fazer é pegar o PC, né, e esse PC vai passar por este multiplexador e chegar no REM. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ciclo que a gente tem. É a primeira etapa que a gente tem na busca, é colocar o endereço da instrução, passar pelo multiplexador, e para isso a seleção tem que estar correta, né? Chegar no carga REM e a gente colocar o carga REM como 1, tá certo? O REM, por sua vez, vai acessar a memória, tá? E a memória vai pegar este NOP, certo? E vai jogar esse NOP no registrador de dados de memória. E o registrador de dados de memória, por sua vez, vai colocar esse dado no RI. Tá? Uma vez que a gente chega no RI, o RI vai entrar aqui o valor no opcode, né? Vai ser 0000. Certo? E agora, com isso, a gente entra na parte de decodificação. Certo? Então, a parte de decodificação, e a gente vai aprender ela um pouquinho depois, tá? Ela passa pelo decodificador, tá? E entra na unidade de controle. A unidade de controle vai levantar todas essas setas azuis, tá certo? Todas essas setas azuis vão ser levantadas, tá? E quais são essas setas azuis? São as próprias cargas do RI, é a carga do RDM, né? É a carga do NZ, é a seleção da ULA, é a carga aqui, né? Aqui tem outra instrução, certo? Seleção está aqui, a carga do RM, tá? E aí vocês vão perguntar, tá, mas antes do controle, quem que estava colocando esses dados, né? Porque reparem que a seleção já foi usada, a carga RM foi usada, toda essa gente já foi utilizada, né? Então, o que acontece é o seguinte, ó, no período de busca, tá? Ou seja, neste período azul, tá? Os sinais de controle são fixos e sempre iguais, tá? Porque a busca de todas as instruções é a mesma sempre, tá? Então, no ciclo de busca, a gente vai pilotar também essas cargas, tá? Mas, como ele é sempre o mesmo, a gente não precisa, de fato, fazer uma decodificação para isso, né? E aí a gente chega na execução, né? E o que a execução faz? Quando a unidade de controle descobre que isso é um NOP, porque a gente acabou de pegar um NOP, né? Então a unidade de controle vai saber que é um NOP, né? Ela vai dizer, cara, tu não precisa fazer nada não, tá? Passa para a próxima instrução, tá? Então se a gente pegar agora o nosso add, o que vai acontecer é o ciclo de busca da instrução vai continuar sendo o mesmo. Ó. Ele vai fazer exatamente o mesmo caminho com os mesmos sinais, o REM. Tá? A diferença é que aqui na memória a gente vai ter o add. Né? Então a gente vai ter um add aqui. Né? E esse add, se eu não me engano, é 0001. Tá? Não tenho certeza se é o 001, mas eu acho que é. Tá? E claro, x. Então, esse 001, né, vai entrar no lugar do opcode 0001. E este código aqui de 0001, né, vai ser utilizado na parte da decodificação. Tá? E a decodificação baseada no 0001 vai levantar sinais de controle diferentes de quando a gente fez com o NOP. Tá? Então, os sinais de controle do add vão ser diferentes dos sinais de controle do NOP, certo? E agora a gente entra na etapa de execução. Tá? E aí, o que acontece na etapa de execução? A primeira questão que a gente tem é que o add ele tem duas palavras de 8 bits, lembram? 8 e 8 bits, né? Em que essa parte aqui contém o endereço que a gente vai querer somar no acumulador, certo? Então, o PC agora incrementado, né? Então o PC foi para 1
quando a gente acessou a segunda posição, né? Antes era 0, certo? Depois ele foi para 1 e a gente pegou o add. E aqui embaixo do add, a gente vai ter um endereço que a gente quer somar no acumulador, né? Então, agora o PC em 2, tá? Agora, só que na etapa de execução, né? O PC em 2, ele vai passar pelo multiplexador, chegar no REM, vai chegar na memória também, né? E aqui a gente vai pegar o endereço. O endereço, por sua vez, vai também descer para o REM, tá? Só que o que acontece? E aqui é importante que vocês lembrem, tá, gente? O add, ele faz o endereço onde está o dado, tá? Então, vamos supor aqui que o nosso dado está lá na última posição de memória, tá? Que é a posição 255 e o dado que a gente quer somar é 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, por exemplo. Tá? Então, esse nosso endereço, tá? Esse endereço aqui vai ter o valor 255. Tá? Que esse valor 255 aponta para o dado que a gente quer somar. Né? Então, o que a gente tem aqui em RDM, tá? É o valor 255, né? Que é o endereço de memória. Esse endereço de memória, portanto, ele tem que sair do RDM, dar a volta pelo multiplexador, chegar no RM de novo, tá? E acessar a memória uma segunda vez, tá? De maneira que a memória dessa vez responda o valor 255, né? Então, o valor 255 que vai descer para o RDM, né, pela terceira vez que ele é usado nessa vez. Tá? Então, agora o RDM vai ter o valor que a gente de fato quer somar. Aqui é 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? E agora, como a gente está fazendo um add, né, se vocês bem lembram, o nosso RDM vai deixar esse dado sair, só que esse dado agora tem que entrar na ULA, certo? Então, a ULA agora vai receber esse 010101, tá? E o outro dado que a gente quer somar é o valor do acumulador, certo? Então, o acumulador também vai descer no valor X, tá? A ULA, por sua vez, vai ver que é um add e na sua seleção aqui do controle vai ter um add, tá? E esses valores vão ser somados pela ULA, que por sua vez vai responder o dado que vai ser acumulado lá no acumulador. Tá? E só depois disso o acumulador vai estar com o valor final do add. Pergunto, quem lembrava que o Neander funcionava desse jeito? Alguém lembrava que o Neander funcionava desse jeito? Vou assumir que isso é um não. Tá, gente? Então, o que acontece é o seguinte, ó, a gente, durante o Neander, cada uma dessas setas em laranja, a gente tem que avisar que elas estão acontecendo. Tá? Então, a gente vai dividir a execução do Neander em 8 etapas. Tá? E a gente vai dizer pro Neander em qual etapa a gente está. Tá? Que eu acho que é esse slide aqui. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, ó, aqui em T0, a gente vai dizer o tempo zero está ligado. Depois a gente diz que o tempo zero, portanto, se desliga. E quando o tempo zero acaba, nós começamos o tempo 1. Certo? E depois o tempo 2, e depois o tempo 3, né? Tempo 3. E o tempo 4, o tempo 5, o tempo 6, até o tempo 7. Quando a gente termina o tempo 7, a gente reseta para o tempo zero. Entenderam? Então, o que acontece é, a execução do Neander vai acontecer em tempos. Tá? Então, a gente pode até ver, agora aqui no... Deixa eu pegar uma outra instrução qualquer, deixa eu pegar uma instrução um pouco mais complicada, inteira. Tá? Deixa eu pegar o próprio add, deixa eu ver se eu acho ele aqui.
Tá aqui o Edge. Tá? Então, o Edge, o que a gente tem, né? A gente tem a parte da busca, tá? Que a gente tem o PC vai para o REM. Então, esse aqui é o tempo zero. É a transmissão do dado do PC para o REM. O tempo 1, a gente tem uma leitura de memória e o incremento do PC. No terceiro tempo, né, no tempo 2, a gente tem o RDM para RI e depois o PC vai para o REM, enfim, tá, gente? Se a gente contar isso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então a gente tem 8 tempos, tá? E em cada um desses tempos, o Neander está fazendo uma operação diferente dentro do seu mesmo hardware, tá certo? Então, este aqui que a gente viu antes é o temporizador do Neander que vai nos permitir fazer isso. Tá? O temporizador ele faz com que a gente consiga usar a organização ou os componentes do Neander de maneira temporal, tá? Distintas cada uma delas. Tá? Então é como se fosse meio que um cronômetro, né? Em que indica o tempo 0, tempo 1, tempo 2 até o tempo 7. Tá? Então, esse aqui é só uma recapitulação bem por cima do Neander, a gente vai ter outras mais para frente, tá? Em que eu vou mostrar para vocês de novo como é que cada instrução funciona, tá? Do Neander. Isso vai ser um pouquinho melhor explicado quando a gente tiver que implementar o controle do Neander. Tá? Então aqui o nosso laboratório 8, e eu adianto para vocês, é um laboratório que é relativamente difícil, tá? Comparado com os outros, tá? A gente vai ter que implementar cada uma dessas setas azuis que a gente vê aqui. Cada uma das setas azuis, a gente vai ter que fazer um circuito para elas, tá? De maneira que elas, junto com o temporizador, façam com que o Neander consiga buscar uma instrução, descobrir que instrução é essa e executar essa instrução dentro da organização dele. Tá, gente? Então, pergunta aí se vocês têm alguma dúvida. E senão eu fecho a nossa aula de hoje, tá? Que era a revisão para a prova 1, tá? A discussão de como a gente vai implementar a prova 1 e rapidamente, né, uma visão de como funciona o temporizador do Neander. Dúvidas? Tá. Eu recebi algumas dúvidas no chat, tá? Eu vou responder elas uma a uma agora, tá? Então aproveitem até quarta para me perguntarem coisas ali via WhatsApp, via chat do Teams ou como vocês preferirem, tá? Eu vou aguardar sugestões sobre a prova ainda ao longo do dia de hoje e senão nos vemos na quarta-feira mesmo. E na terça-feira eu passo instruções práticas de como vai acontecer a prova. Se eu vou colocar no Moodle, qual vai ser o Discord, ou o WhatsApp, ou o Meet, alguma coisa assim, como é que a gente vai fazer para se comunicar durante a prova, tá? Mas na quarta-feira a gente faz a prova daí. Certo, gente? Então, por fim, alguma dúvida? Então, termino a gravação aí da terceira parte da aula.